Áudio 5. A paz de Cristo seja sobre todos vocês que me ouvem nessa hora. Estamos de volta para mais um estudo do livro Armado para a Guerra, do autor Rick Renner. Esse livro abençoado que vem falar de uma abordagem bíblica da guerra espiritual e da armadura de Deus. O desejo do meu coração é que você esteja abençoado pelo Senhor e que esse estudo seja bênção para a sua vida como tem sido para a minha. Me chamo Ana Amélia Vieira, falo da cidade de Rio Verde, Goiás. Sou membro da Assembleia de Deus, Missão, aqui na minha cidade, e tem por presidente o pastor Wellington Rocha. E eu quero que você me acompanhe mais uma vez neste estudo. Vamos lá? Hoje iniciaremos o capítulo 2, Armas carnais versus armas espirituais. Deixe-me dizer desde o início que algumas pessoas adorarão este capítulo e outras o desprezarão. Mas por causa dos vários tipos de ensinamentos sobre batalha espiritual que circulam periodicamente pela comunidade cristã, sou compelido pelo Espírito Santo a incluir este capítulo nesse livro. Em vez de magnificar a obra vitoriosa de Jesus Cristo sobre Satanás e a nossa libertação do poder dele, muito do que é ensinado hoje sugere que a obra da cruz está inacabada, que o sangue de Jesus nos salvou, mas na verdade não nos libertou completamente do poder de Satanás. Embora essa talvez não seja a intenção de alguns daqueles que ensinam a respeito de batalha espiritual, em geral essa é a mensagem transmitida. O fruto desse ensinamento é uma nova forma de legalismo espiritualizado. Em outras palavras, o que Jesus Cristo fez não foi suficiente. Portanto, você agora precisa fazer algumas coisas a mais a fim de adquirir a libertação adicional do controle do diabo. Na verdade, isso é o equivalente a trocar uma forma de cativeiro por outra. E o segundo cativeiro é muito mais perigoso. Ele vem na aparência de espiritualidade e, pelo menos em princípio, é muito difícil de discernir. Com relação a essas armas carnais e técnicas carnais feitas pelo homem, Paulo tinha o seguinte a dizer, em 2 Coríntios 10, 3 e 4. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Observe como Paulo começa, pois embora andando na carne. A palavra andar foi extraída da palavra peripátio, e é um composto de duas palavras, peri e pátio. A palavra peri significa ao redor, e a palavra pátio significa andar. Quando as duas palavras são unidas, a nova palavra significa andar por aí, ou viver habitualmente e continuar em uma vizinhança geral. Usando a palavra peripátio, Paulo está transmitindo uma mensagem muito forte sobre sua humanidade. A palavra transmite esta ideia. Praticamente tudo que eu faço, faço na dimensão da carne. Como na carne, divirto-me na carne, durmo na carne, penso na carne, estudo na carne. Minha vida consiste principalmente nessa dimensão terrena. Na verdade, o termo grego foi usado é a esfera influência locativa. Isso é exatamente importante. Em um sentido literal, significava que Paulo sabia que ele estava trancado no seu corpo carnal e não poderia sair dele. Nem podia trocá-lo por outro. Ele estava preso ao corpo. Esse estado de estar preso ao corpo não mudaria até a morte, quando esse corpo carnal e natural seria gloriosamente transformado em um corpo espiritual. O próprio fato de Paulo dizer, não militamos segundo a carne ou de acordo com a carne, nos diz que ele estava ciente da fraqueza e futilidade do seu próprio homem natural. Paulo sabia que não havia esperança de realizar nada de bom por intermédio do seu homem carnal. Portanto, ele se voltou para a dimensão do espírito, onde a ajuda sobrenatural estava disponível. Homens de guerra com sede de sangue, ousados e comprometidos. Paulo continua nos dizendo que há uma coisa que ele não faz com o seu corpo carnal e natural. Não militamos segundo a carne. A palavra militar foi extraída da palavra stratomenos e se refere à atitude militante de um soldado treinado.
Ela era usada particularmente para detonar a atitude comprometida de um soldado romano pesadamente armado, treinado para matar. Não há dúvidas de que os soldados romanos eram os melhores máquinas militares de seu tempo e estavam entre os soldados mais habilidosos da história do mundo. Aqueles homens eram matadores treinados. Na verdade, eles eram tão completamente treinados nas artes do assassinato e da mutilação que esses atos de guerra haviam se tornado instintivos para eles. Profissionais nas armas de guerra, os soldados romanos sabiam como usar essas armas contra os adversários com muita eficácia. Poderia-se dizer que esses soldados em particular tinham sede de sangue. Além do mais, especialmente os bons soldados pediam para ser colocados na frente da batalha. Seu desejo insaciável de tirar sangue dos adversários estava tão impregnado na disposição deles que eles não se contentavam em guerrear atrás das linhas, onde apenas uma ação mínima estava ocorrendo. Esses soldados pediam para ser colocados na frente de batalha, para que pudessem ver o inimigo primeiro e ter a primeira oportunidade de atacar. Além disso, os soldados extremamente audazes com frequência se ofereciam como voluntários para partirem em missões perigosas que outros não queriam empreender. A ideia de penetrar em um campo inimigo e invadir solo estrangeiro perigoso eram possibilidades eletrizantes para esse tipo especial de soldado. Eles eram homens de guerra, ousados, comprometidos e com sede de sangue. Todas essas imagens gráficas são transmitidas na palavra militamos, que Paulo agora usa em 2 Coríntios 10:3. Portanto, quando Paulo diz, não militamos segundo a carne, ele está fazendo várias afirmações poderosas à igreja. Primeiramente, Paulo nos diz que, espiritualmente falando, a sua própria atitude mental é muito semelhante à de um soldado romano. Ele está tão comprometido em ter vitória que quer tirar sangue do inimigo ele mesmo. Além do mais, ele quer ser colocado na frente de batalha para ter a oportunidade de atacar primeiro. E ele é tão corajoso espiritualmente que está disposto a ir aonde nenhum outro soldado quer ir. Essa era a atitude mental de Paulo. E essa foi uma das razões pelas quais ele declarou que queria anunciar o Evangelho para além das nossas fronteiras. 2 Coríntios 10:16. O desejo de Paulo era ir ministrar em lugares onde nenhum outro homem queria ir. Esse é o motivo pelo qual ele estava disposto a ir a cidades como Éfeso e Corinto, que eram fortalezas de sensualidade e de atividade demoníaca. Paulo era um soldado da linha de frente do Senhor. Mas Paulo nos diz outra coisa que também é muito importante nesse versículo. Além de possuir uma atitude mental comprometida e determinada, ele diz, não militamos segundo a carne. Lembre-se de que Paulo era um homem instruído e influente, naturalmente falando. Mas no que se refere a dar um golpe no inimigo, ele sabia que sua inteligência e instrução não contavam. A carne de Paulo, independentemente do quanto ele parecia impressionante ou do quanto ele pudesse rugir alto, não seria páreo para um inimigo espiritual. As armas carnais simplesmente não estão aptas a combater adversários espirituais e nunca estarão. Devemos ter armas espirituais e estratégias espirituais. Paulo continua no versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Preste atenção especial às palavras arma, milícia e carnais, nesse versículo importante sobre batalha espiritual. Em primeiro lugar, Paulo nos diz que temos armas à nossa disposição, mas elas são armas espirituais. Essas armas, tanto ofensivas como defensivas, podem ser encontradas em Efésios 6:13-18. Abordaremos essas armas amplamente nos capítulos 10 a 16. Em segundo lugar, observe que Paulo continua dizendo, porque as armas da nossa milícia. A palavra milícia oferece outra chave importante para derrotar os ataques do inimigo. Ela foi extraída da palavra stratos, e é de onde registramos a palavra estratégia. Ao escolher essa palavra, o Espírito Santo nos diz algumas coisas muito importantes sobre batalha espiritual. Em primeiro lugar, a palavra stratos nos diz que para as armas espirituais funcionarem com eficácia, elas precisam estar acompanhadas de uma estratégia divina sobre como usá-las. Se tivermos armas, mas não tivermos um plano de batalha, nossa derrota será certa. Essa, na verdade, é a principal razão
pela qual a maioria dos crentes não tem vitória em sua vida pessoal. Não é que lhes falte o armamento adequado. Deus lhes deu tudo o que eles precisam. Entretanto, eles não têm uma estratégia que lhes diga como atacar. Por conseguinte, as armas deles nada adiantam. Armas sem uma estratégia sempre se traduzem em fracasso. Imagine um exército que está plenamente equipado com armas de guerra, mas não tem estratégia para usar as armas contra o inimigo. Mesmo com todas essas armas, a artilharia à disposição, esse tipo de exército fracassará completamente. Do mesmo modo, muitos crentes se gabam de ter toda a armadura de Deus, mas não fazem ideia de como essa armadura espiritual deveria ser usada na prática, nas experiências de sua vida. Até que Deus dê a esses crentes uma direção clara e um plano de batalha seja concebido em seus corações, essas armas pouco farão para repelir as forças do inferno que se levantam contra eles. Assim como Deus graciosamente o vestiu com uma armadura espiritual quando você nasceu de novo, Ele agora quer graciosamente lhe dar uma estratégia de como destruir as mentiras e enganos do diabo que tem dominado a sua mente para que eles não possam mais controlá-lo. Para receber essa estratégia divina, você precisa ouvir o Espírito de Deus. Isso requer que você passe tempo orando no Espírito, lendo a palavra e buscando a mente de Deus. Por si mesmo, você nunca conceberá um plano que o liberte. Quando as fortalezas se tornam profundamente arraigadas na sua mente, somente o Espírito Santo pode lhe dar uma estratégia de como destruí-las. Ele lhe mostrará como usar as armas que Deus lhe deu. E ele o instruirá sobre quando e o que atacar. Agora chegamos ao ponto seguinte deste versículo. Paulo continua: porque as armas da nossa milícia não são carnais. A palavra carnal foi extraída da palavra sarcos, que é a palavra grega para carne. Escolhendo usar essa palavra, Paulo nos diz que as verdadeiras armas espirituais não vêm da esfera da carne. Na verdade, Paulo toma uma posição difícil nesse assunto. Ele declara enfaticamente que as armas espirituais não têm absolutamente nada a ver com a carne ou com a atividade da carne. Embora Paulo vivesse, agisse e andasse na carne, assim como nós o fazemos hoje, ele não dependia da carne ou das técnicas carnais para derrotar adversários espirituais. Para reforçar a vitória que Jesus alcançou por meio da cruz e da ressurreição, Paulo tinha de usar armas espirituais. A carne pode combater a carne, mas a carne não é páreo para a dimensão espiritual. Embora Paulo fosse extremamente instruído, nem a sua instrução nem a sua mente maravilhosamente genial era páreo para o diabo. Sua notoriedade como líder cristão famoso não assustava nem impressionava o diabo. Sua maneira de falar, o seu estilo vocal de pregar, não eram incríveis o bastante para livrá-los do ataque do diabo. Não importa quão boa seja a aparência da carne ou o barulho que ela faça ao rugir, ela nunca se destinou a combater um inimigo espiritual. Esse é o motivo pelo qual Deus nos deu em sua graça armas espirituais, como o cinturão da verdade, a couraça da justiça, os calçados da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e a lança da intercessão. Sem essas armas ficamos nus e indefesos diante do adversário. Maravilhoso capítulo, maravilhoso estudo, que vem nos mostrar a diferença de armas carnais e armas espirituais, de como nós devemos guerrear no mundo espiritual com armas plenamente espirituais. Só assim venceremos as investidas e as ciladas que o inimigo nos coloca. Amém? Vou orar por você. Pai, amém por tudo. Obrigada por mais um dia. Continue no controle das nossas vidas. Continue abrindo a nossa mente, o nosso intelecto, Senhor. Continue falando ao nosso coração, Senhor. Eu sei que esse estudo vai falar profundamente às mentes e aos corações que o fazem. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. E eu peço que o Senhor continue nos abençoando, nos livrando, em nome de Jesus. Amém.